A minha conversão começou 2 anos após da minha esposa. Eu vim num casamento da Patrícia e do Rick. E foi logo no comecinho do teu casamento? Não. Eu casei em 95, eu já estava na polícia em 96. Minha conversão mesmo foi em 98. Final de 97. Com uns anos aí. Aí eu vim no casamento da Patrícia e do Rick, com a minha esposa, foi na igreja. Aí, nisso, a Janaína... Era aqui ainda ou não? Não era, Não, né? era aqui. Mas já? Era totalmente diferente. A porta era aonde... tinha acabado de vir pra cá, então. Tinha, já era aqui. Mas estava assim, era aquele primeiro salão, tudo lá no fundo. Aí, nós viemos no casamento, tudo. Tava ainda eu, a Lê do Mardoni, que também veio a primeira vez, no mesmo dia que eu. E a Janaína, nós viemos, ela já vinha. A Janaína, ela ia muito na praça, na Igreja da Graça, com a minha sogra, que tinha culto na praça. Só que na época ela falou, ela já gostava, mas ela falou, não é isso que eu quero. Aí ela conversou com a mãe dela, começou a vir na igreja. E nisso ela vinha, nunca falei nada, sempre aceitei, por quê? O que fala de Deus, independente. Eu sempre fui criado no catolicismo. Hoje, graças a Deus, eu conheço a Deus. Meus pais são convertidos também. E foi assim, a Jana começou a vir, aí começou aquela visão de célula, que tinha os encontros. E a gente estava vivendo uma fase difícil. O meu filho tinha acabado de nascer, era pequeno, e a gente estava vivendo uma fase difícil do nosso casamento. E Deus, nesse ponto, ele nos mandou para o encontro. Foi aonde começou a alicerçar nosso casamento novamente. Nós tivemos vários problemas nessa época. Somos um casal que, graças a Deus, hoje a gente vive bem. Tem discussão? Tem, como todos têm. Só que a gente não consegue ficar um longe do outro. Vocês discutem lá no meu casamento? Não, que isso. Quando que marido e mulher discute? Que nem meus filhos falam, nossa, mas você está brigando? Nós falamos, nós não está brigando, nós está se acertando o pensamento. E foi assim. Aí foi 2 anos, mais ou menos, depois que a Janaína já tinha vindo para a igreja. Aí eu comecei a vir com ela, aí eu comecei a aceitar mais, aí eu batizei. Na época, eu batizei ainda, era no sítio do pai do pastor Jefferson, lá em Batatais. Eu lembro dessa época aí. Eu era pequeno, ainda vinha ainda com a minha mãe. Eu lembro que pegava era pequeno não, né? Pastor aí não. Aí eu tô enrolado, aí o senhor começa a caguetar a minha idade. Não querendo entregar a tua idade. Mas aí vocês começaram a vir, fizeram um encontro, deu aquela estruturada no relacionamento. Foi uma bênção para nossa vida. E você teve aquela experiência, aquele primeiro contato assim que mexeu contigo? O encontro, eu fui para um lugar que, não vou mentir para o senhor não, no final do primeiro dia da palavra eu tive vontade de pular um muro. Acho que é normal de tudo. Não, mas era aquela questão, eu estava assim... deslocado, porque eu conhecia algumas pessoas que eram da igreja, mas na época juntava muita gente de fora. É verdade. Até hoje ainda eu fui para um lugar lá que, imagina um lugar frio, 10 vezes pior. Onde foi teu canto? Nós fomos para Jabuticabal, depois nós fomos para Guariba, nós fomos numa escola que era de tipo APAE, mas só que era uma escola... Para entrar no alojamento, para a gente dormir, era uma escadinha pequena. E para tomar banho tinha que sair um frio, água fria. Eu falei, isso daqui não é encontro, isso aqui é para lavar a alma mesmo. Então não tinha encontro ainda em Brodowski, vocês só estavam... Era aqueles primeiros que estavam sendo feitos... Não, era todos fora. Aqui não tinha nenhum ainda. Eu fui eu não sei se foi o 2ª ou 3ª turma de Brodowski que foram. Porque primeiro foram os pastores, aí eu acho que foi os diáconos depois, aí que começou a liberar que eu e a Jana nós fomos depois. Porque a gente estava começando a trabalhar com os jovens. Estava ajudando a Nair na época. Então, foi essa situação que nós fomos. Mas, olha, pastor, a hora que eu vi aquilo lá e mandar ficar quieto, eu converso mais do que o homem da cobra. Aquilo lá pra mim foi a morte. Eu falei, eu vou embora daqui. É que eu não sabia onde que eu tava. Senão eu tinha ido embora. Então, o teu primeiro contato foi ali? Foi. Aí no segundo dia... Aí sabe quando o senhor... Só tem que ter cuidado pra não falar pra... No segundo aqueles dia... que não fizeram ainda, né? De repente... Façam que é bom. De repente tá assistindo. Tem gente que fala até hoje, né? Que o encontro é tremendo, isso, aquilo, outro. Mas façam que não vão se arrepender.
Aí no segundo dia, no comecinho da manhã, parece que sabe quando o senhor levanta, que sente algo diferente no corpo? Aí você fala assim, mas o que está acontecendo? Aí aquilo ali começou a mudar muito minha vida. Eu comecei a sentir muita presença de Deus. Aí fizemos um encontro, chegamos. Aquilo ali foi um diferencial de água nas nossas vidas. Vocês dois fizeram? Eu e a Jana. E naquele tempo também era homem e mulher? Não, mulher era separado. Porque se ela contar onde que ela foi, você vai falar, misericórdia. Aquilo foi tratamento para nós. Que isso, pelo amor de Deus. Ela também ficou num lugar que só por Deus. Então, ali começou. Eu tive um carinho muito grande de Deus para com a minha vida. Eu comecei a sentir que realmente Deus tinha algo para mim, para minha esposa, até pro meu então filho. não tinha aquela coisa de sentir Deus daquela maneira, aquela experiência. Não. Eu é que nem eu falei para ela, né? Nós já conversamos muito sobre isso. Eu vinha na igreja por não querer criar atrito no meu casamento, eu vinha com ela. Uhum. Então, isso daí foi um passo que o quê? Mudou muito minha visão. Que eu comecei a ver o quê? O vir na igreja não era por vir na igreja, era por sentir a presença de Deus. Uhum. Então, como todos falam, mas o primeiro amor tem altos e baixos? Tem, não vou mentir. Isso tem. Você vê, foi em 98, meu filho nasceu em 98, então mais ou menos eu fui para o encontro em 99. Meu filho era pequeno. Então, nisso daí, de 99 para cá, falar que não oscila, lógico que oscila. Uhum. Todo mundo tem... São coisas que acontecem, natural, que dá uma balançada na fé, mas é que nem eu falo. O meu primordial, pode acontecer o que for, posso ficar chateado, bravo, o que for, mas eu creio que sempre amanhã Deus vai fazer algo. Não sou aquela pessoa assim que fica, vai... mas eu creio em Deus, faço dentro do que eu acho que eu tenho que fazer, eu faço. Uhum. O senhor entendeu? Então, eu vivo o meu dia de acordo com o que Deus quer para mim. Você falou que quando você veio para a igreja, você já estava casado. Você tinha amigos lá fora, questão do teu pai. Você percebe assim que houve resistência da parte deles? Você chegou a perder amigos por conta disso? Quando eu vim para a igreja, além de eu já era casado, né? E na época, a gente tinha uma vida assim, fora da igreja, totalmente diferente. Então, tinha que começar a se moldar. Porque não tem como você falar de Deus e viver algo totalmente ao contrário. Você bebia essas coisas? Não? Bebia bem, pastor. Bebia. A fumar, essas coisas? Não, só bebia. Fumar, não. Eu bebia. Falar pro senhor que eu não bebia é mentira. A Janaína também? Isso dentro do casamento? Também. Dentro do casamento, isso aí. Dentro do casamento, a gente, antes de casar, eu já bebia, ela também. Então, nós, depois que nós viemos para a igreja, realmente Deus purificou nossas vidas. E parou fácil ou não? Um pouco. Demorou, mas parei. Meu filho, quando meu filho tinha 2 anos, eu passei mal. E meu filho viu. Eu falei, eu não bebo mais. Ah, tá. Você bebia de passar mal, então. Aí eu falei, eu não bebo mais. Mas voltando aí na questão dos amigos. Aí, além de tudo, eu era polícia, pastor. Vai pôr isso na cabeça, isso há 23, 24 anos atrás. Policial crente que não podia fazer as coisas erradas. Aí era que nem eu falava, eu tinha muito atrito muitas vezes que a pessoa queria fazer algo, eu falava, mas isso é errado. Uhum. E eu sempre tive uma linha de conduta na polícia. Se eu entrei para fazer o que é certo, eu não posso fazer o que é errado. Independente de religião. Eu tenho que fazer o que é para eu fazer e nada mais. Eu acho que isso aí já vem de berço por conta do teu pai. Teu pai é muito desse jeito, né? Que isso, meu pai Teu pai gosta das coisas corretas, certas, assim, ele é bem... Meu pai, se eu falar que ele é quadrado, é mentira. Ele não tem nem curva. Entendeu? Então, isso daí, como na época de infância, que eu tive vários amigos problemáticos, eu nunca fui para esse lado. E eu tive vários problemas. Eu não esqueço uma vez, pastor, meu finado avô, aqui de Brodowski, pai do meu pai. Eu sempre ia na casa dele, que eles moravam aqui na Coab 1, aqui na Coab do cemitério. Eu ia ali, aí um dia estava eu, a Janaína e meu filho. A gente estava vindo embora, ele me chamou.
eu amava ele de paixão, que eu morei com ele. Então, como ele não escutava direito, não enxergava, eu sempre tive paciência. Eu, a Janaína, sentava, conversava com ele, ficava. Aí ele virou para mim, meu filho, o vô pode fazer uma pergunta? Eu falei, pode, vô, o que foi? É verdade que agora você é protestante? Eu virei, a Janaína olhou e falei, não, vô, não é protestante, vô. É que hoje eu sigo a religião que realmente me mostra como eu posso sentir mais a presença de Deus. Aí comecei a falar com ele e falou assim, não, meu filho, mas se você estiver bem, tá bom, não esquenta o que os outros falam, não. Isso daí eu não esqueço, que ele perguntou para mim. Então, assim, da família, ninguém, se tinha algo, ninguém nunca me falou nada. As tuas amizades mesmo era mais a questão do trabalho. Do trabalho, que mais criticava, falava, eu falava... Não. E tinha aquela coisa de tirar sarro? Não, e como? Quantas vezes estava andando de viatura, o pessoal olhava assim, mexia assim com a menina, olhava e falava assim, ô, você é crente, né? Você não pode olhar. Eu falei, não é por isso, eu tenho minha esposa que eu tenho que respeitar primeiro. Eu falei, antes de Deus, eu falei, eu devo respeito à minha esposa. E muitas vezes era essa, mas Deus foi tão bom comigo que quando eu trabalhei em Ribeirão, eu trabalhei 13 anos com um parceiro só. Hoje, que legal, hoje eu tenho ele como se fosse meu irmão. A gente tem amizade, tanto ele quanto eu, nós já aposentamos. E a gente tem uma amizade de da gente brincar. Eu falo assim, ô Valdenir, que eu chamei de Deim. Ô Deim, como é que tá a nossa mulher? E ele é a mesma coisa, mas o quê? É um respeito. Nós se tornamos um amigo, irmão mesmo. E ele sempre me respeitou. Ele sabia como eu era, sabia a minha religião, ele bebe tudo, eu ia em festa na casa dele, nunca desrespeitou. Então, Deus sempre preparou pessoas para estar do meu lado. Acho que a amizade mesmo está em torno do respeito, né? A gente saber o limite do nosso parceiro, aquele que está conosco. Até quem é de dentro da igreja, né? Você conhece o limite da pessoa. Lógico, tem que ter. E você sabe que a amizade ela não vai extrapolar aquele limite, né? Você respeita aquele... Não, isso daí é primordial, pastor. A gente tem que respeitar até onde que vai o direito do outro. O seu direito vai até onde que começa o da outra pessoa. Verdade. Ultrapassou isso daí, já não tem respeito. Então, já não é legal. Então, eu sempre agi assim. Eu, graças a Deus, trabalhei 26 anos na polícia. Eu nunca tive uma punição. Oh, que legal. Entendeu? Então, mas você não trabalha? Eu trabalhei, sempre trabalhei na rua. Trabalhei em Brodowski, Ribeirão, São Paulo.